Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez neste canal abençoado, Palavra de Deus. É tudo voltado à Bíblia, ao conhecimento, ao nosso crescimento. Amém? A Bíblia diz em João, Jesus diz 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Graças a Deus, vamos estar estudando sobre a vida dos 12 discípulos de Jesus, abreviadamente, e a morte dos 12 discípulos de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, faça as suas anotações, ouça, preste atenção, assista até o final, acompanhe até o final esse ensinamento, esse vídeo, amém? Vamos estudar sobre os 12 discípulos de Jesus e a morte dos 12 discípulos de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Não havia somente 12 na época, havia muitos discípulos também. Jesus fazia discípulos aonde ele passava juntamente com os 12. Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19, Jesus ele chama 12 para andar com ele, para discipular esses 12, para fazer dos 12 discípulos, para que os discípulos fizessem discípulos, e assim sucessivamente. Hoje a gente vê o resultado disso. Que tremendo. Se iniciou por intermédio do ministério de Cristo. João Batista também, ele foi o precursor de Jesus. Precursor é aquele que anuncia a chegada do rei. Então João Batista também, ele anunciou a chegada do Messias. E a Bíblia também diz que João Batista tinha discípulos. Olha que tremendo. Então Jesus chamou 12, fez os 12 de discípulos. Olha que tremendo. Então vamos estudar sobre esses 12 discípulos e a morte dos 12. Vamos lá. Discípulo quer dizer o que? A palavra discípulo? Quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno, um seguidor. Então discípulo é um aluno, é aquele que é instruído por alguém, por um professor. Olha que tremendo. Então os discípulos, eles foram alunos do próprio Jesus, foram discipulados pelo próprio Jesus, foram disciplinados, instruídos pelo próprio Jesus. E apóstolo? Apóstolo quer dizer, traduz o grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. A palavra apóstolo quer dizer no grego mensageiro ou enviado. Os discípulos também foram chamados de apóstolos. Então eles eram mensageiros e enviados do próprio Senhor Jesus. Vamos falar primeiramente de Pedro. Vamos lá, o Pedrão, amém? Lá em Lucas 6, 12 ao 19, você vê lá Jesus chamando os 12 e separando os 12 para a obra, para serem aluno de Jesus. Olha que tremendo. Foram disciplinados, instruídos, foram discipulados pelo próprio Jesus para fazerem discípulo. Meu Deus da glória. Vamos falar de Pedro. Pedro era o mais velho dos apóstolos. Pedro era o mais velho dos apóstolos. Aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. Cristo levantou Pedro como uma liderança, a gente sabe disso. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário pendurou até o dia em que ele foi morto. 35 anos depois que Jesus foi morto. Olha que tremendo. Então Pedro ele foi morto 35 anos depois da morte de Cristo. Então após a morte de Cristo, a ressurreição, Cristo apareceu a Pedro no mar de Tiberíades. Jesus disse para Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro foi levantado como um líder também da igreja. Pedro, olha que tremendo, pedra. Então Pedro foi levantado como um líder da igreja também. Olha que tremendo. Então Pedro ele foi morto 35 anos depois da morte de Cristo. Então Pedro ele deu continuidade no seu ministério, da pregação, na missão, na evangelização. É tremendo, a gente pode acompanhar a história de Pedro também
em Atos dos Apóstolos, fala também um pouco também do ministério de Pedro. Vamos lá. E sua morte se assemelhou a dele, na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. Referência, Mateus 26, versículo 69 ao 75. Pedro nega 3 vezes Jesus, e João 21, 15 ao 19. Jesus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Então olha que tremendo. Cristo levantou Pedro como um líder da igreja. Pedro, a gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Pedro teve encontro novamente com Jesus após a ressurreição de Cristo. E Cristo levantou Pedro como líder para apacentar suas ovelhas. Olha que tremendo. E a história diz que, a tradição diz que Pedro, ele foi morto 35 anos depois de Cristo. Ele foi crucificado. Então Pedro pediu para que não fosse crucificado semelhante, igual ao seu mestre, mas de ponta cabeça. Então a tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Olha que tremendo. Pedro é tremendo. O próprio Pedrão que arrancou a orelha de Malco, o Pedrão meio brutão, que andou com Jesus, negou Jesus, teve um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, quando viu Cristo ressuscitado. Em Atos, acho capítulo 3, na cura do coxo, diante do Sinédrio, ele não negou a Cristo, estava disposto a morrer a Cristo, a morrer por Cristo e a obedecer a Deus, não aos homens. Muitas almas se converteram, acho que aproximadamente 5.000 almas na pregação de Pedro, foi 3.000 almas, se eu não me engano. Mas a gente vê a mudança, a conversão verdadeira de Pedro após ele ter contemplado Cristo ressuscitado, após ter negado, ter se arrependido, viu Cristo ressuscitado, recebeu a liderança da igreja como líder, e aí Pedro agora, ele pregou e anunciou a Cristo com toda a sua alma, com todo o seu amor, disposto a morrer por Cristo. E a tradição diz que Pedro foi crucificado e foi morto de ponta cabeça. O próximo discípulo, André. André era irmão de Pedro. André era irmão de Pedro, também um dos 12. Também pescador. André era pescador, juntamente com Pedro. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista. João 1, versículo 41. Mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. Olha que tremendo. André, irmão de Pedro, também era pescador e ele era discípulo de João Batista. Mas quando viu a Cristo e foi chamado por Cristo, André não pensou 2 vezes. André passou a andar com Jesus, ser um discípulo de Jesus, fazer parte dos 12 discípulos de Jesus. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província da Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em forma de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levado para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada de Santo André. Referência, João 1, versículo 41. André era discípulo de João Batista e levou Pedro até Jesus. Então a Bíblia diz que o próprio André, irmão de Pedro, foi ele que levou Pedro até Jesus. Olha que tremendo. E André, ele era discípulo de João Batista, e quando Jesus chamou ele, ele não pensou 2 vezes e passou a andar com Jesus. Então André, ele após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, recebeu o Espírito Santo no cenáculo. André deu continuidade à missão, à pregação, em fazer discípulo, e a tradição diz que André foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Segundo a tradição diz que ele foi crucificado na Grécia. Ele estaria em missão, pregando a palavra de Cristo, em missão na província da Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz
em forma de X. Então a tradição diz que André ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. E a gente vê o X, né, a forma de X na bandeira da Escócia. Olha que tremendo. E aqui diz que seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia. E a bandeira da Escócia tem um X. Olha que tremendo. E lá na Escócia tem uma ilha que eles colocaram o nome da ilha de Santo André. Olha que tremendo. Então André, discípulo de Jesus, irmão de Pedro, ele foi crucificado numa cruz em forma de X, pregando a palavra na Grécia, na província da Acaia. Esse André foi o André que a Bíblia diz em João 1,41 que era discípulo de João Batista e passou a seguir a Jesus, estar com Jesus entre os 12. André, irmão de Pedro. O próximo discípulo, João. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. O discípulo do amor. Olha que tremendo. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Na crucificação de Jesus, segundo os estudiosos, diz que João tinha de 17 a 20 anos de idade. João teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria sofrido. Segundo os estudiosos, diz que João foi lançado, olha que tremendo, vivo em um fervente, João teria sido lançado vivo em óleo fervente, no caldeirão de óleo fervente. Olha que tremendo. E não teria sofrido nada no seu corpo. Olha que tremendo. O livramento. Creio que João estava cheio do Espírito Santo. Então lançaram João, segundo diz a tradição, os estudiosos, que lançaram ele num caldeirão de óleo fervendo. João. E João não sofreu nenhum mal. Olha que tremendo. E aí depois ele foi lançado na ilha de Patmos. Vamos lá. Referência de João como discípulo de Jesus. João 13, versículo 25. João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Então João era um discípulo muito íntimo, muito chegado de Jesus. A Bíblia diz que João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Depois disso, ele teve um papel importante para o cristianismo. Escreveu diversos livros considerados sagrados. O Evangelho de João, o próprio discípulo João escreveu, ele é autor do livro de João, que fala da vida de Jesus, a crucificação de Jesus, também o ministério e a história de Jesus. E a epístola também de 1 João, 2 João e 3 João. Também o autor é o próprio João. E a revelação do livro do Apocalipse, relatos sobre o fim do mundo. Acredita-se que ele morreu por volta do ano 100 depois de Cristo e que morreu de causas naturais. Em Éfeso, referência, João 19, Jesus na cruz diz para João, essa é sua mãe, e diz para Maria, esse é o seu filho. Então João, discípulo João, que foi chamado por Cristo, discipulado por Cristo, esse João era o João, o discípulo do amor, que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Foi esse João que também escreveu, é o autor do Evangelho de João, da primeira, segunda e terceira epístola também de João, e também do livro que fala sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, o livro do Apocalipse. É esse João que diz em João 19 que Jesus na cruz do Calvário disse para João, que estava no pé da cruz com Maria ali também, e disse para João, João, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. O próprio João que estava no pé da cruz na crucificação de Jesus. Então, segundo a tradição diz que João, após ser libertado da ilha de Patmos, recebeu a revelação do livro de Apocalipse. João voltou para a cidade de Éfeso. E diz a tradição, os historiadores, os estudiosos, que João morreu de velhice, causas naturais, no ano 100 depois de Cristo. O último discípulo a morrer no ano 100 depois de Cristo.
e também não foi martirizado, morreu de morte natural, de velhice. O apóstolo João. E Felipe, o discípulo Felipe, apóstolo Felipe. A história da morte de Felipe é confusa até hoje. Não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia. Então diz a tradição que Felipe pregava na Ásia. Olha que tremendo, a missão de levar o evangelho na Ásia, nas regiões da Frígia e Herápolis. Referência, João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. Felipe fala de Jesus para Natanael. Então esse discípulo, que faz parte dos 12, Felipe, ele falou de Natanael. Falou de Jesus para Natanael. Olha que tremendo. Então, Natanael teve um encontro com Jesus, mas quem falou de Jesus para Natanael foi o próprio Felipe, que se encontra em João 1, 45 ao 51. Atos capítulo 8, o batismo do etíope. Felipe também começou a correr. Felipe, ele pregava a palavra. Felipe, o discípulo Felipe, diz a história em Atos capítulo 8, uma referência de Felipe, o discípulo Felipe na Bíblia, que ele correu e viu aquele etíope, o eunuco etíope, que estava numa carruagem lendo o livro de Isaías. E agora o Felipe começou a evangelizar o etíope, o eunuco. E agora a Bíblia diz que eles conversando, Felipe evangelizou ele e havia água. E o etíope perguntou: "Que me impede de eu ser batizado?" Felipe disse: "Nada te impede." E a Bíblia diz que o eunuco, o etíope, ele foi batizado nas águas por Felipe. Então temos uma base bíblica, duas bases bíblicas que falam sobre o discípulo Felipe, que também foi um discípulo de Jesus, preparado por Jesus, discipulado por Jesus. O apóstolo, discípulo Felipe. João capítulo 1, versículo 45 ao 51. Felipe fala de Jesus para Natanael. Então Felipe era amigo de Natanael. Então Felipe, ele evangelizou, ele pregou para Natanael sobre Jesus. E mais para frente Natanael teve um encontro com Jesus. E lá em Atos capítulo 8, fala sobre Felipe evangelizando o etíope. E o etíope se batizando nas águas após a evangelização do discípulo Felipe. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais. Há relatos que Felipe morreu de causas naturais. Mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, Felipe, apedrejado e até crucificado em Herápolis. Amém? Então, segundo os relatos estudiosos, diz que Felipe morreu de causas naturais e outros, não há afirmação. E outros estudiosos dizem que Felipe morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Herápolis. Vamos lá? O próximo discípulo, evangelista Fabiano, dos 12, Bartolomeu. Esse Bartolomeu, irmãos, é o Natanael. Esse é o Natanael que Felipe pregou a Cristo para ele. Então, João capítulo 1, versículo 45 ao 51, Felipe, ele prega para Natanael acerca de Cristo. E esse Natanael é o próprio Bartolomeu. Então Natanael teve um encontro com Jesus e passou a seguir Jesus. Passou a ser discípulo de Jesus, um dos 12. Então Natanael é o Bartolomeu. Bartolomeu é Natanael que teve um encontro com Jesus. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica, Bartolomeu, e confusão. Pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. A outra informação que afirma que ele também teria sido enforcado, Bartolomeu, e crucificado. Olha que tremendo. Referência de Bartolomeu, Natanael,
João 1, 45 ao 51, certo? Olha que tremendo. O que quer dizer o nome Bartolomeu e Natanael? Vamos lá. Nome religioso. Natanael é um nome religioso. E o nome de nascimento? Bartolomai. Aportuguesado como Bartolomeu. Olha que tremendo. Então, Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa, discípulo de Jesus Cristo. Amém? O nome religioso, Natanael. Nome de nascimento, Bartolomai. Aportuguesado como Bartolomeu. Amém? Então, para você ver um pouco da história de Bartolomeu ou Natanael, está em João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. Amém? Vamos lá. Então aqui, segundo a tradição e a história, diz que Bartolomeu, que é o Natanael, ele morreu ou enforcado, certo? Ou crucificado. Ou, segundo a Igreja Católica, a tradição afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Amém? Mateus, vamos falar sobre Mateus, o apóstolo, o discípulo Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Mateus pregando na Pérsia, na Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última, que seria Etiópia. Referência de Mateus. Mateus 9, versículo 9 ao 13. O chamado de Mateus da alfândega para a casa de Mateus e passar a ser discípulos de Jesus Cristo. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. Mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais, certo? Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. A enciclopédia católica diz que ele morreu queimado, apedrejado ou decapitado. Olha que tremendo. A enciclopédia católica diz que Mateus, ele morreu queimado, apedrejado ou decapitado. Olha que tremendo. E alguns estudiosos também dizem que Mateus morreu, que a sua morte teria sido por um ferimento de espada. Amém? Esse Mateus foi aquele que teve um encontro com Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Que ele ficava na alfândega. Olha que tremendo. Ele era cobrador de imposto, pecador, trabalhava para o Império Romano. E teve um encontro com Jesus. Jesus chamou ele e ele passou a seguir Jesus e ser discípulo de Jesus. E é o autor do próprio livro de Mateus. Olha que tremendo. E segundo a enciclopédia católica, Mateus foi queimado, ou apedrejado, ou decapitado. O apóstolo Mateus, autor do livro de Mateus. Meu Deus do céu. E o Tomé? Tomé, após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque. Tomé ganhou destaque entre os 12 também. Nos relatos bíblicos, por pedir para tocar em Cristo, após a sua ressurreição. E virou sinônimo de ver para crer. Quer dizer, Tomé virou sinônimo de ver para quê? Para crer. Saiu em sua missão pela Índia. Diz os estudiosos que Tomé saiu em sua missão pregando a Cristo na Índia. Referência de Tomé, João 20, que fala sobre o encontro de Tomé com Jesus, que ele não acreditava que Cristo havia ressuscitado, e quando viu a Cristo, que ele entrou no cenáculo com as portas fechadas, Jesus disse para Tomé: toca em mim, Tomé. Tomé tocou nas feridas de Jesus. Então agora Tomé, ele ficou conhecido com esse sinônimo de ver para quê? Para crer. Então todo mundo conhece e já ouviu falar do Tomé, né?
aquele que só crê, se vê e se tocar. Eita, tá cheio de Tomé aí nesse mundo aí, ei Jesus. Vamos lá. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas. Há relatos que dizem que Tomé morreu a flechadas na Índia, durante suas orações, ó. E sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Então há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações. A sua morte teria sido encomendada, olha que tremendo, pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. E o Simão o Zelote, olha que tremendo, Simão o Zelote, um dos 12, é um apóstolo pouco tratado nos relatos bíblicos. Então Simão o Zelote é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe dele, de Simão Zelote, é pura especulação. Tudo que se sabe sobre Simão Zelote é pura especulação. Amém? Inclusive a sua morte, alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Segundo os livros apócrifos de Simão, Judas e Tadeu, Simão, que é o Zelote, foi morto na Pérsia, cortado ao meio com uma serra. Isso é segundo os livros apócrifos. Amém? De Simão, Judas e Tadeu. Que Simão, o Zelote, foi morto na Pérsia, cortado ao meio com uma serra. A tradição diz que ele foi crucificado. A tradição diz que Simão Zelote, ele foi crucificado. A referência de Simão Zelote se encontra em Mateus 10, versículo 4. A missão dos 12, quando Jesus envia os 12 na missão. Então lá fala de Simão Zelote. Então Simão Zelote, que faz parte dos 12 discípulos, é um apóstolo pouco tratado nos relatos bíblicos, certo? O que se sabe dele são especulações. Simão, o Zelote, que foi também um dos 12 discípulos de Jesus, chamado por Jesus e discipulado por Jesus. Amém? E o Tiago, certo? Filho de Zebedeu. Vamos lá. Há 4 Tiago no Novo Testamento. Depois eu vou entrar nessa questão. Mas vamos falar sobre esse primeiro Tiago. O Tiago, filho de Zebedeu, certo? Conhecido como filho do trovão. Olha que tremendo. João também, Jesus chamou os dois de filhos do trovão. João e também Tiago. Amém? Vamos lá. Tiago, o filho de Zebedeu, irmão mais velho de João. Então esse Tiago, filho de Zebedeu, ele era irmão de João. Era irmão mais velho de João, que é o apóstolo João, discípulo João. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago, maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois da morte de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Referência: morto pelo rei Herodes Agripa I, rei da Judéia. E isso é comprovado na Bíblia Sagrada. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha, com a colonização de alguns países na América do Sul pela Espanha. Tiago passou também a ser padroeiro de muitas religiões no Chile, Peru e México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Referência de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Atos 12, versículo 1 e 2. Foi morto pelo rei Herodes. Então Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, a referência dele se encontra em
Atos 12, quando ele, Pedro, foi preso. Olha que tremendo. E a Bíblia diz que Tiago foi morto. Tiago foi morto pelo rei Herodes. O rei Herodes, rei da Judéia. Então Tiago, ele foi o primeiro mártir da causa cristã. Ele foi morto pelo rei Herodes. E a Bíblia diz que Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão, porque a igreja orava em pró a vida de Pedro. Mas Tiago, ele foi morto pelo rei Herodes. Então essa morte aqui de Tiago como um apóstolo, discípulo de Jesus, ela é comprovada na Bíblia Sagrada. Como que foi que Tiago ele morreu? Ele morreu morto pelo rei Herodes. Estava Tiago e Pedro presos na prisão. E Pedro ele foi liberto pelo anjo do Senhor, mas Tiago já havia sido morto. E o Pedro era o próximo, mas a igreja orava e Deus ainda tinha um propósito na vida de Pedro, no ministério de Pedro, e Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Mas Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto por Herodes. Vamos lá. E o Tiago, filho de Alfeu, segundo Tiago, filho de Alfeu, certo? Tiago, filho de Alfeu, ou Cleopas, ou Clopas, e de Maria, a irmã de Maria, a mãe de Jesus, João 19, 25, é primo de Jesus. Olha que tremendo. Esse Tiago aqui, ele é primo de Jesus. Tiago, filho de Alfeu. Alfeu, ou Cleopas, ou Clopas. E de Maria, a irmã de Maria, a mãe de Jesus. João 19, versículo 25. É primo de Jesus. Então esse Tiago aqui, o filho de Alfeu, ele era primo de Jesus. Há dois relatos das causas de morte, da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, certo? No Egito, no ano 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Olha que tremendo. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Amém? Então Tiago, filho de Alfeu, era primo de Jesus. A sua mãe era irmã da mãe de Jesus, de Maria. Olha que tremendo. Então relatos diz que Tiago, filho de Alfeu, ele foi crucificado no Egito, no ano 62 depois de Cristo. Olha que tremendo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Seria o Egito, segundo os estudiosos. Outra hipótese também é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Vamos lá. E o Judas Tadeu? Tinha dois Judas, o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu, certo? Vamos lá. Judas Tadeu, depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Então esse Judas Tadeu aqui é o mesmo Judas que escreveu uma carta. É uma carta antes do livro de Apocalipse. Antes do livro de Apocalipse tem uma carta escrito Judas, escrito por Judas. Quem é esse Judas? Discípulo de Jesus. É o Judas Tadeu. Olha que tremendo. Que é chamada a carta de Jesus, a carta de Judas, perdão. Ele teria seguido sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Então aqui diz que os estudiosos que Judas Tadeu, ele pregou na Mesopotâmia, na Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. A tradição armênia diz que Judas Tadeu foi martirizado por volta de 65 depois de Cristo, em Beirute, junto com outro apóstolo com quem ele acostumava andar.
Olha que tremendo. Então a tradição armênia diz que Judas Tadeu foi martirizado por volta do ano 65 depois de Cristo, em Beirute, junto com outro apóstolo com quem ele acostumava andar. Então esse Judas aqui, Tadeu, o autor do livro da Carta de Judas, um livro antes do livro de Apocalipse, ele pregou na Mesopotâmia, pregou na Arábia, pregou na Síria e pregou na Pérsia. Olha que tremendo. O Judas, discípulos de Jesus, Judas Tadeu. E ele foi, segundo os estudiosos, ele foi morto no ano 65 depois de Cristo, martirizado. Judas. E o último discípulo de Jesus, dos 12, o Judas Iscariotes. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente, juntamente com Tiago também, em Atos. Judas Iscariotes se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3 ao 5. Judas furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa, que era o responsável por guardar. João 12, versículo 6. Então Judas Iscariotes era o responsável de andar com a bolsa, que fazia as arrecadações para poder ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre. Então ele furtava a arrecadação, aquilo que ia para a bolsa. Então ele era o responsável de andar com a bolsa e receber as arrecadações. Então Judas, ele roubava o mestre. E também diz também que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e ele mesmo acabou se enforcando, acabou tirando a sua própria vida. Olha que tremendo. Se Judas tivesse se arrependido, tivesse ido até o mestre e pedido perdão, ele seria perdoado. Porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro negou a Cristo 3 vezes. E Pedro não se matou. Pedro não se suicidou. Então Pedro se arrependeu amargamente. E depois ele teve um encontro com Cristo. E Cristo perdoou ele. E até levantou ele como líder da igreja e disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então se Judas tivesse também ido até Cristo, tivesse pedido perdão, ele seria perdoado. Mas Judas Iscariotes, ele acabou se suicidando. Então falamos um pouco dos 12 discípulos de Jesus, que foram discipulados e preparados pelo próprio Jesus, e a morte dos 12 discípulos, 2 que são mencionados na Bíblia Sagrada, que é Tiago, que foi morto por Herodes em Atos, e Judas, que se suicidou, que se encontra em Mateus 27. E os demais são segundo os estudiosos, segundo tradições, e segundo os teólogos, certo? Então vamos lá. Quem são os 4 Tiagos que falam no Novo Testamento? Há 4 Tiago no Novo Testamento, você que não sabe. O primeiro Tiago, o filho de Zebedeu, irmão mais velho de João, Mateus 10, versículo 2. Então o primeiro Tiago é um dos 12, que é irmão de João, filho de Zebedeu. E o segundo Tiago? O segundo Tiago é o filho de Alfeu, certo? Ou Cleopas, ou Clopas, e de Maria, a irmã de Maria, a mãe de Jesus. João 19, versículo 25. É primo de Jesus, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Mateus 10, versículo 3. Então, segundo Tiago, é o filho de Alfeu, é o primo de Jesus, certo? É o filho de Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus. E esse Tiago, segundo Tiago, faz parte dos 12. E qual é o terceiro Tiago? O terceiro Tiago, vamos lá, tornou-se bispo da igreja em Jerusalém. Atos, capítulo 15, versículo 13. O terceiro Tiago tornou-se bispo da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor Jesus. É esse Tiago que escreveu o livro de Tiago. É esse Tiago que era irmão de Jesus na terra. Olha que tremendo. Vamos lá. Mateus 13, versículo 55. Marcos 6, versículo 3. Gálatas 1, versículo 19. Não está escrito que este Tiago é apóstolo. Não está escrito que ele era apóstolo. Tal como todos os irmãos de Jesus não creram. Tal como todos os irmãos de Jesus não creram nele durante sua vida na terra. Marcos 3, versículo 21. João 7, versículo 5. Andou enciumado e
antagonizando-o. João 7, versículo 3 ao 8. E longe dele, Marcos 3, versículo 31 ao 32. Mas após a ressurreição de Cristo, lhe apareceu. 1 Coríntios 15, versículo 7. E somente então ele e todos os seus irmãos se arrependeram, creram e ajuntaram-se aos discípulos. Atos 1, versículo 19. Olha que tremendo. Veio a ser o líder da assembleia em Jerusalém. Então Tiago, esse que se tornou bispo da igreja em Jerusalém, esse terceiro Tiago, que diz o Novo Testamento, ele era irmão de Jesus. Ele não era apóstolo, certo? Olha que tremendo. Esse Tiago não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, o seu irmão não creu nele. Nem a sua parentela, os seus irmãos acreditavam que ele era o Messias, certo? Eles não acreditavam. Tiago, irmão de Jesus, não acreditava também em Cristo. Os seus irmãos não acreditavam em Cristo. Mas após a morte de Jesus e após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu a Maria. Jesus apareceu aos seus irmãos. Aí, segundo os estudiosos dizem, eu creio nisso sim, é óbvio, Tiago, que se tornou o líder da igreja de Jerusalém, e é o autor do livro de Tiago, da epístola de Tiago, o irmão de Jesus, certo? Ele passou a seguir Jesus e a pregar Cristo, e se ajuntou com os discípulos, e estavam no cenáculo, em Atos capítulo 1, versículo 19, quando recebeu o Espírito Santo de Deus na descida no dia de Pentecoste. Então, olha que tremendo. Então Tiago, ele passou a ser um líder. Tiago passou a pregar a Cristo após a ressurreição de Cristo. Olha que tremendo. Então esse Tiago aqui, o terceiro Tiago, é irmão de Jesus. É o líder da igreja. O autor da epístola de Tiago no Novo Testamento. Era o irmão de Jesus. O líder da igreja de Jerusalém. Olha que tremendo. Quando o seu irmão Jesus pregava, começou seu ministério, Tiago não creu. Seus irmãos não creram em Cristo. Mas após a morte e a ressurreição e a aparição de Cristo a eles, eles creram em Jesus e começaram a pregar Cristo como seu Senhor, não como irmão. Por isso que quando ele começa a sua carta em Tiago, ele começa se expressando: ao meu Senhor Jesus, eu Tiago, escrevo. Ele apresenta Cristo como Senhor, não como irmão, porque ele reconheceu que Cristo era Senhor e soberano da sua vida, como Messias e como Filho de Deus. Então o autor da carta de Tiago é o próprio irmão de Jesus, que foi levantado como líder e bispo da igreja de Jerusalém. Mas não é chamado como apóstolo, ele não faz parte dos 12 discípulos de Jesus, mas passou a ser um líder. Olha que tremendo. Da igreja após a ressurreição e a morte de Cristo. E ele mesmo escreveu o livro de Tiago, que ele também é considerado um apóstolo de Jesus, certo? Tiago, irmão de Jesus. Mas na Bíblia não fala que ele era apóstolo, mas ele é considerado um apóstolo, que é um mensageiro de Cristo Jesus. Amém? Atos capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 13, capítulo 21, versículo 18, Gálatas capítulo 1, versículo 19, fala de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, autor da carta de Tiago. Clemente diz que ele foi lançado do pináculo do templo e espancado até a morte. Então Clemente diz que Tiago, ele foi lançado do pináculo do templo, certo? De alto a baixo, e foi espancado até a morte, certo? Então Clemente diz que Tiago foi morto assim. Ele foi lançado do alto do pináculo do templo em Jerusalém, e quando ele caiu, ele foi espancado e ele foi morto. Esse Tiago, o líder da igreja, amém? Que trata com Pedro, que trata com João, ali no concílio de Jerusalém, acerca dos judeus, acerca dos gentios, certo? Você vai encontrar isso lá em Atos dos Apóstolos, a história, o ministério de Tiago, o grande líder Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, juntamente com Pedro e João, tratando acerca da questão dos gentios, dos judeus,
você vai encontrar Tiago na Bíblia, o grande líder, irmão de Jesus, autor do livro da Epístola de Tiago. Olha que tremendo. E o quarto Tiago? O quarto Tiago era irmão do apóstolo Judas Tadeu. Lucas 6, versículo 16. Atos 1, versículo 13. Esse Tiago não é apóstolo, nem é irmão de Jesus, porque esse Judas não é irmão de Jesus. Mateus 10, versículo 4. Olha que tremendo. O Império Romano do Oriente. Aqui, ó. Isso. Perdão. Então, esse quarto Tiago aqui, certo? Esse quarto Tiago que é mencionado na Bíblia, que há 4 Tiago, certo? O quarto Tiago, ele é irmão de Judas Tadeu, certo? Fala dele de Lucas 6, versículo 16, Atos 1, versículo 13. Esse Tiago não é apóstolo. Esse Tiago, irmão de Judas Tadeu, não é apóstolo. Amém? Nem é irmão de Jesus. Porque este Judas não é irmão de Jesus. Amém? Mateus 10, versículo 4. Então aqui estão os 4 Tiago que é mencionado no Novo Testamento. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se inscreve no meu canal, compartilha, deixa aí o seu like. Amém? O seu comentário. Falamos um pouquinho dos 12 discípulos de Jesus e a morte dos 12. E também quem são os 4 Tiago que fala no Novo Testamento. Amém? Que Deus abençoe vocês. Receba esse ensinamento. A gente sempre vai estar colocando os ensinamentos, temas, para a gente poder aprender. Amém? A gente nunca sabe tudo. Nosso propósito é pregar a palavra, é ensinar, é edificar vidas, é aprender. A gente sempre está sentando para aprender, para poder também ensinar o próximo. Esse é o nosso chamado, pregar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. Amém? Então receba esse ensinamento edificante para a tua vida sobre os 12 discípulos de Jesus e a morte dos 12. Deus abençoe a todos. Até o próximo ensinamento. Amém? Evangelista Fabiano Oliveira.